Ixora, acabou o mistério. É uma espécie amplamente utilizada como sebe nos países mais quentes, principalmente porque com um pouco de umidade fica florida durante muito tempo. É uma planta de folha perene com cerca de 562 espécies. A Ixora é nativa de climas tropicais e subtropicais em vários locais do mundo, mas o centro com mais diversidade é na Ásia tropical, principalmente na Índia. As folhas são geralmente opostas, são divididas em um pecíolo e uma lâmina de folha. Têm uma textura ou aparência de couro. São brilhantes e podem ter entre 2,5 cm e 15 cm de comprimento. As flores nascem a partir de uma haste que se multiplica em várias outras hastes. Na ponta destas nasce a flor. As flores são hermafroditas, macho e fêmea, e têm 4 a 5 sépalas. No tempo quente, produz uma grande quantidade de flores e podem ser brancas, amarelas, cor-de-rosa, laranja ou vermelhas. As frutas são esféricas e carnudas, de uma cor vermelha ou preta, quando maduras, e contêm cerca de 1 a 2 sementes no interior. As sementes são pequenas. A exposição irrega. A Ixora deve ser posicionada ao sol com a condição de que não se deve deixar secar as raízes por completo. Pela minha experiência, a umidade de pano torcido é o ideal. Poda. Tem um crescimento moderado, pelo que não precisa de manutenção frequente. Não carece de cuidado especial na poda de ramos jovens, mas cortes grandes devem ser protegidos para que cicatrizem a médio prazo, no risco de demorar muito tempo a fazê-lo. Clima e origem. A Ixora é mais comum na Índia e Indochina. O clima é tropical com 2 estações, verões chuvosas e invernos secos com temperaturas altas todo o ano, geralmente entre os 25 graus centígrados e os 40 graus centígrados. A Ixora não tolera geadas e fria abaixo dos 5 graus centígrados, pelo que tem que ser resguardada em estufas durante o frio, mas com bastante luminosidade. Extra e utilização. As flores, folhas, raízes e ramos são usados pelos indianos para tratar várias doenças, como a desinteria, úlceras e gonorreia. Solos. A Ixora prefere solos ligeiramente ácidos, geralmente com pH muito próximo do 5, tornando as folhas mais brilhantes e as flores com uma cor mais viva. Para além disso, evita que a planta tenha problemas de fungos a nível de raízes. Eu, pela minha experiência, uso 50% da cadama ou barro arenoso, quanto mais vermelho melhor, porque tem mais ferro, 40% de humus vegetal e 10% de canuma ou casca de pinheiro moída ou pedra-pomes. Eu aconselho que os transplantes sejam feitos depois da primavera vegetativa e até ao início do verão, para dar tempo à planta de recuperação. Reprodução. Reproduz-se bem por semente, deve-se esmagar o fruto e colocar a polpa num recipiente de um dia para o outro. Planta-se e mantém-se a umidade pano torcido na mistura. É mais fácil reproduzir por estaquia. Deve-se limpar 90% das folhas, deixando apenas as que ficam no topo. Pelo menos metade dessa estaca deve ficar enterrada. Deve manter-se a terra na umidade pano torcido. Geralmente, as primeiras raízes aparecem 3 a 4 meses depois. Aramação. Pode-se aramar, mas o desafio é dobrar os ramos, que são linhosos e quebradiços. É possível dobrar bastante, mas é um processo lento, demorado e com paciência ir dobrando um pouquinho a cada 3 ou 6 meses. É mais fácil treinar ramos jovens do que ramos mais desenvolvidos. Tração é um método muito aceitável para esta espécie. Pestes, doenças e problemas. Quando o solo é muito calcário, as folhas apresentam clorose, principalmente se a mistura não contiver ferro suficiente. Um fertilizante rico em ferro, chá de ferro, por exemplo, ou semelhante, ajudam bastante. Existem vários fungos que a podem infectar. Deve-se evitar molhar as folhas e regar apenas o solo. É uma solução que funciona muito bem.
Geralmente, os fungos não são fatais para a Ixora. Retire as folhas doentes e proceda como referido. Infestação por afídeos. Geralmente os afídeos estão associados às formigas. Se controlar as formigas, controla os afídeos. Quando a Ixora está infestada de afídeos, é normal ver as folhas curvadas e contorcidas. Corte essas folhas e aplique um inseticida de forma correta. Veja o vídeo sobre este assunto. Aranhiço. Nota-se, em primeiro lugar, pequenas teias. Depois, pequenos pontos amarelos nas folhas, até que toda a folha fica amarela. Um inseticida geralmente resolve. A Ixora não dá flor. Pode estar muito frio. Lembrar que é uma planta de clima tropical. Pode ser também o pH do solo, que está muito calcário. O pH ideal para a Ixora é 5. Por isso, se deve plantar numa mistura mais ácida. Fertilize com um NPK mais rico em fósforo e potássio. Dê um pouco de chá de ferro. Existem outras formas de ajudar. Pode fazer um chá de enxofre, mas atenção, não é o mesmo que dissolver calda sulfocálcica. São produtos diferentes. Enxofre e calda sulfocálcica são produtos diferentes. Deve dissolver enxofre. Pode moer agulhas de pinheiro ou transformá-las em pó e misturar com o primeiro centímetro de terra. Água. Por causa da resistência da Ixora, existe uma tendência a exagerar, quer no excesso, quer na falta da água. Em excesso apodrece as raízes e na falta enfraquece e mata a planta. A umidade pan-torcida é o ideal. Lembrar que é uma planta de clima tropical. Folhas a cair. É algo que costuma acontecer com o frio. Cuidado com as geadas e proteja. Não costuma ser grave e ela recupera no clima mais quente. Basicamente é isto. Posso resumir que a variedade branca é das mais raras. A variedade branca é muito mais frágil, tem alguma tendência a ser frágil à sede e ao excesso da água. A variedade mais comum é a variedade alaranjada, quase avermelhada, e é o que se vê mais como sebes e assim. A variedade laranja é muito mais resistente, ela resiste muito mais à falta de água. Contudo, uma falta de água prolongada vai levar àquela seca e vai ter grandes dificuldades. Algo que se nota quando falta água é que a planta é mais facilmente atingida por ácaros e afídeos. É preciso ter algum cuidado. Se a planta estiver a passar por sede prolongada, começam a aparecer estes bichinhos que começam a sugar a seiva da planta. A ideia é mesmo aplicar um inseticida e regar corretamente, de preferência apenas nas raízes, porque elas, estando fragilizadas, podem aparecer fungos nas folhas se estas estiverem molhadas. Por favor, subscrevam. Eu preciso de muitos mais subscritores. Estamos a bom caminho dos 5.000. Ainda faltam cerca de 600 para chegarmos aos 5.000. Mas estamos com força, vamos andando, estamos num bom caminho. Partilhem. É muito importante partilharem os vídeos. Ao partilharem os vídeos, mais pessoas terão acesso e o canal poderá crescer e começar a trazer-vos ainda mais coisas interessantes. Como vocês veem, eu tenho estado a trazer fichas técnicas porque eu achei que seria mais importante nesta altura as pessoas conhecerem como é que são as plantas na realidade, no clima original e nos solos originais, como é que elas são, para que depois se possa começar a fazer bonsai de uma forma que se consiga obter o melhor da planta. Uma vez mais, subscrevam, partilhem, comentem, para eu saber se vocês estão a gostar. Deem-me ideias de mais fichas técnicas e vejo-vos no próximo vídeo. Abração, pessoal!